E vamos para a nossa aula de concentração das soluções. Hoje nós vamos trabalhar concentração comum, densidade, título e ppm. Você preparar uma solução de maneira correta é muito importante, é extremamente importante dentro do contexto de um laboratório, dentro do contexto de uma farmácia e de todos os processos industriais. Mas não é só na indústria que você lida com soluções e com a concentração delas. No seu dia a dia mesmo, você tem diversos produtos que apresentam variados tipos de concentração. O álcool, por exemplo, ele se apresenta em concentração de percentuais. A água oxigenada apresenta concentração em volume. O flúor presente no creme dental apresenta sua concentração numa unidade chamada ppm. E a maioria dos medicamentos, eles vêm com a concentração determinada em miligramas. A concentração de uma solução é a forma de você expressar a relação que existe entre o soluto e o solvente ou entre o soluto e a própria solução. Por definição, nas fórmulas, nós indicamos o soluto como M1, o solvente como M2 e a solução como M, ou M total. São vários tipos de concentração e hoje nós vamos conhecer algumas das suas principais fórmulas. A primeira delas é a fórmula da concentração comum, que, como o próprio nome diz, é aquela mais comumente utilizada. Essa concentração comum, ela relaciona a massa do soluto dividida pelo volume da solução em litros. A sua fórmula é C igual a M1 sobre V, ou seja, a concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução em litros. Por isso, a sua unidade é dada em gramas por litro, e ela indica a massa do soluto que existe para cada litro da solução. E você faz isso comumente na sua casa, por exemplo, ao preparar um kisuke. A embalagem de kisuke tem uma massa definida, que é 25 gramas, e a orientação diz que ela faz 1 litro. Então, ao dissolver 25 gramas em 1 litro de solução, você obtém uma concentração de 25 gramas por litro. A densidade tem uma fórmula muito parecida com a da concentração. No entanto, o seu entendimento é diferente. A densidade é o quociente que existe entre a massa da solução e o volume da solução. E quando falamos da massa da solução, estamos falando da massa total da solução, certo? Vamos pegar aqui um exemplo de como interpretar a densidade. O exemplo aqui, esse frasco de ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma solução de ácido sulfúrico dissolvido em água. E ele apresenta uma densidade de 1,2 gramas por centímetro cúbico. O que isso significa? Que a cada 1 centímetro cúbico de solução, ou seja, a cada 1 ml de solução, existe uma massa de 1,2 gramas. Massa do ácido sulfúrico sozinho? Não. Massa da solução de ácido sulfúrico. E da mesma forma, nós podemos deduzir que a cada 1 litro de solução teremos 1.200 gramas, ou seja, 1,2 kg. Então, enquanto 1 litro de água comum tem uma massa de 1 kg, 1 litro de solução de ácido sulfúrico que apresenta esta densidade, 1,2 gramas por centímetro cúbico, vai ter uma massa de 1,2 kg, justamente por conta da sua maior densidade. Vamos agora resolver aqui um exemplo. A questão diz que em um balão volumétrico de 250 ml, adicionaram-se 2 gramas de sulfato de amônio sólido. O volume foi completado com água. Podemos dizer que a concentração da solução obtida em gramas por litro é... Bom, queremos a concentração da solução. Se ele falou apenas concentração, é a concentração comum. Massa dividida pelo volume, em gramas por litro. Então, o volume da solução é de 250 ml, a massa do soluto é de 2 gramas, queremos saber a concentração. Como queremos saber a concentração em gramas por litro,
Antes de aplicar na fórmula, devemos transformar esses 250 ml em litro dividindo por 1000, cujo resultado é 0,25 litros. Agora é só aplicar na fórmula da concentração. Massa igual a 2 gramas, volume igual a 0,25, resultado de 8 gramas por litro. A concentração de uma solução é de 5 gramas por litro. Desta solução, 0,5 litros contém, são 5 gramas por litro, e nós queremos saber quanto tem em meio litro, basta fazer uma simples proporção. 5 gramas estão para 1 litro, assim como 0,5 está para x. Você diminuiu pela metade o volume, então a massa também vai diminuir pela metade, 2,5 gramas. De outra forma, usando a fórmula da concentração é igual a massa sobre o volume, substituindo os dados, concentração de 5 gramas, volume de 0,5 litros, fazer então a regra de 3, multiplicar 5 vezes 0,5, cujo resultado é 2,5 gramas. Então, chegamos aqui ao mesmo resultado. Agora vamos falar do título, em massa. O título é o quociente entre a massa do soluto e a massa da solução, ambas na mesma unidade. A sua fórmula é T é igual a M1, que é a massa do soluto, dividido pela massa total da solução. Lembrando-se sempre que a massa total da solução vai ser a soma da massa do soluto mais a massa do solvente. O título é mais comumente representado na forma de porcentagem. O título é uma unidade adimensional, ou seja, depois que você faz o cálculo não tem nenhuma unidade. No entanto, se você multiplicar ele por 100, você obtém a porcentagem. O soro fisiológico que você tem em casa é uma solução que possui 0,9% de cloreto de sódio, NaCl. Então, no rótulo está lá colocado 0,9%. E o que significa esse 0,9%? Significa que a cada 100 gramas de solução, temos 0,9 gramas de NaCl. Como fica o cálculo do título dessa forma? O título é 0,9, que é a massa do sal, dividido por 100, que são as gramas da solução, cujo resultado é 0,009. Esse é o resultado do título, que multiplicado por 100 vira a porcentagem, 0,9. O título também é expresso em volume, tá? Então, temos o título em massa e o título em volume. O raciocínio é o mesmo, é o total do soluto dividido pelo total da solução, só que agora utilizando a mesma unidade de volume. Um exemplo é o álcool. Nós temos o álcool a 70% e o álcool a 96%. Esse 96% significa que o título desse álcool é 0,96, que são 96 ml de álcool para 100 ml da solução pronta. Então, aqui o cálculo do título dele, 96 ml do álcool, que é o soluto, dividido por 100 ml, que é a solução. Resultado 0,96, que multiplicado por 100, então vamos nos dar os resultados de 96%. De 40 gramas de hidróxido de sódio, NaOH, são dissolvidos em 160 gramas de água. A porcentagem em massa de NaOH presente nesta solução é de... Então, nós temos que calcular qual a porcentagem em massa do NaOH na solução preparada. Bom, para isso, vamos pegar aqui o valor do soluto, que é 40, o valor do solvente, que é 160 gramas de água, e aí, com isso, nós temos a massa da solução, que é de 200 gramas. Então, 40 gramas equivale a quantos por cento dentro desses 200 gramas? Só aplicar aqui na fórmula do título. Título é igual à massa do soluto, que é 40 gramas, dividido pela massa da solução, que é 200 gramas, e aí temos o resultado 0,20. Para passar isso para a porcentagem, é só multiplicar por 100, então nós temos 0,20 vezes 100, 20%. Quantos gramas de água são necessários a fim de se preparar uma solução 20% em peso, usando 80 gramas de soluto? Então, a massa do soluto é 80 gramas e
o título, né, o percentual dessa solução é 20%. Então, precisamos saber quantos gramas de água vão ser necessários para produzir essa mistura. Anotamos os dados: massa do soluto, 80 gramas. Massa do solvente, não sei, é o que eu quero calcular. Título da solução, 20%. Bom, para aplicar esses dados na fórmula do título, eu vou converter isso aqui, que está em porcentagem, dividindo por 100, para que volte a ser a unidade do título, 0,20. Aplicando na fórmula, título, 0,20, massa do soluto, 80 gramas, e aí eu encontro a massa da solução. A massa da solução, então, dá um resultado de 400 gramas. Essa é a massa da solução. Eu quero saber a massa de água, ou seja, a massa do solvente. Bom, se a massa da solução é a soma do soluto com o solvente, então se eu subtrair, eu acho esse valor. Eu pego 400 menos 80, então eu tenho o resultado então da massa do solvente, que é 320 gramas. Vamos agora falar dessa unidade de concentração, que é a partes por milhão. Esta unidade de concentração, ela deve ser utilizada quando nós temos uma solução muito diluída. Esse tipo de concentração é usado principalmente quando nós temos metais pesados, poluentes, venenos, substâncias que em pequeníssimas quantidades causam um bom estrago. Então, o que significa eu dizer que uma solução tem 20 ppm de concentração? Significa dizer, né, se eu vou usar a unidade de grama, que são 20 gramas do soluto em 1 milhão de gramas da solução. E a relação matemática que nós fazemos para calcular o ppm é de x gramas do soluto divididas por 10 elevado a 6 gramas do solvente. De outra forma, você pode converter isso para unidades usuais. Então, sempre que você quiser expressar o ppm em unidades usuais, ela vai estar em miligramas de soluto por quilogramas de solvente. E de uma maneira mais prática, é só você relacionar que o ppm é uma parte do soluto para 1 milhão de partes da solução. Vamos ver um exemplo prático da utilização do ppm. De acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em ppm da seguinte maneira: é a massa do soluto em miligramas por quilograma. O valor do soluto aqui já está em miligramas, é 5 vezes 10 a menos 4, que dá 0,0005, e 1 grama de água equivale a 0,01 quilogramas. Então, passamos aqui a unidade de grama para quilograma, para ficar igual na fórmula. Passando para a potência de 10, para simplificar o cálculo, temos o resultado de 5 vezes 10 a menos 1, que equivale a 0,5 ppm, ou seja, 0,5 partes por milhão de mercúrio